Pastor, nós vamos até que horário aqui? Não vale dizer assim, não, a hora até que a hora que der, não. Até meio-dia? Ah, ok, tá bom. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou controlar aqui o nosso tempo para eu gastar no máximo 1 hora fazendo uma exposição para vocês, e aí nós fazemos a parte melhor, que é a das perguntas e respostas. Eu, particularmente, gosto muito mais das perguntas e respostas, porque aí eu tenho a certeza de que eu estou falando o que de fato vocês estão precisando e querendo ouvir. Sempre quando a gente expõe alguma coisa, principalmente para um grupo que a gente não conhece o dia a dia, não conhece os desafios no contexto local, você sempre corre o risco de estar falando ou apresentando respostas para perguntas que ninguém está fazendo, né? Então, eu ontem, diante do tema do sacerdócio universal, eu procurei trabalhar com vocês com a primeira carta de Pedro. Hoje, pastor Leclerc pediu para eu conversar um pouco com vocês sobre revitalização. E eu queria fazer uso do livro de Neemias, para a gente conversar sobre revitalização. E talvez tenha aí alguns slides para vocês acompanharem, mas eu vou seguir aqui eu vou ter um pouco de liberdade na maneira como eu vou conduzir, e aí depois eu prometo que, quando eu estiver esperando o avião para ir para casa, eu organizo os slides de uma maneira sequencial que eu usei, e mando para o pastor Leclerc que ele distribui para vocês, tá bom? Bom, por que eu gosto de usar o livro de Neemias quando a gente pensa em revitalização de igrejas? Porque o livro de Neemias é um livro que nos fala de um processo de revitalização de uma cidade. A cidade de Jerusalém, ela estava com seus muros destruídos há cerca de 150 anos, e numa cultura da antiguidade, uma cidade sem muros era uma cidade desguarnecida, era uma cidade propensa a saques, a ataques. Logo, era uma cidade que não conseguia desenvolver economia. Se não tinha uma economia consistente, as pessoas saíam, iam para outras cidades, e isso gradativamente gerava o declínio da vida política na própria cidade, ou seja, era o caos. Então, eu queria convidar você para abrir a sua Bíblia em Neemias capítulo 1, a partir do verso 1, eu quero ler, e eu quero ir tirando algumas conclusões e ideias com vocês sobre a revitalização, e quem tiver ali na projeção vai encontrando aí e vai correndo atrás do que eu vou falar, tá bom? Bem, Neemias capítulo 1, verso 1, começa dizendo assim: palavras de Neemias, filho de Acalias. Esse era um rótulo que era colocado no livro, como que hoje a gente tem o Google, que a gente faz as pesquisas colocando algumas palavras. Esse era o rótulo de introdução do livro na biblioteca. Se alguém estava procurando as palavras de Neemias, está aqui na primeira linha para a pessoa identificar. Começa o conteúdo na segunda parte do verso 1, dizendo assim: no mês de Quisleu, no 20º ano, e aqui, mês de Quisleu, seria o equivalente à segunda quinzena de novembro e primeira quinzena de dezembro, nos dias atuais, né?
E o texto diz: no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã. Esse 20º ano, ele se refere ao reinado do rei Artaxerxes I. Neemias servia o rei Artaxerxes I na cidade de Suzã, que era a moradia de inverno do rei da Pérsia, do grande império persa. Verso 2: Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém, ou seja, sobre a cidade de Jerusalém. Aqui, eu queria, se você é daqueles que eu gosto, que toma nota das coisas, eu queria sugerir para você o seguinte: o primeiro passo num processo de revitalização é você obter, e aqui vem a primeira palavra que eu quero que você guarde nessa manhã: informação. Informação. Quando Neemias faz a pergunta a Anani, o seu irmão que vem de Jerusalém, como estão os homens e mulheres em Jerusalém? Ele vai receber uma informação, e essa informação vai ser essencial para tudo quanto vai acontecer dentro de Neemias, ou seja, para tudo quanto vai acontecer em Neemias e através de Neemias, ok? E qual é a informação? E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado, e as portas foram destruídas pelo fogo. Verso 4, a reação de Neemias: quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Segunda palavra que eu gostaria que você anotasse e pensasse nessa manhã. A primeira palavra qual que é? Informação. A segunda palavra é compaixão. Porque existe um perigo de nós tomarmos contato com a informação e não sentirmos absolutamente nada diante dela. E isso é um processo muito comum hoje em dia, porque nós estamos cercados por informações. Eu não sei você, eu pelo menos, eu sou um cara meio obcecado por informação. Então, quase que a primeira coisa que eu faço quando eu abro os olhos é eu estender a mão até o meu iPad que está do lado e ligar o iPad na primeira página do jornal que eu costumo ler, para ver o que aconteceu da meia-noite, quando eu estava dormindo, até às 6 da manhã, quando eu acordei. A verdade também, o contrário também é verdadeiro. Talvez a última coisa que eu faça antes de dormir é estender a mão, pegar o meu iPad, abrir a página do jornal para dar uma última olhada acerca do que aconteceu no mundo. E aí, quando depois do meu tempo devocional, do meu café da manhã, e eu estou caminhando, indo para a igreja, eu estou ligado na rádio CBN, e eu vou ouvindo notícias. Quando eu volto de casa, eu estou ouvindo, eu vivo assim, eu preciso das informações. Mas o grande problema nesse mundo onde a gente tem acesso às informações de maneira quase instantânea,
é a gente ouvir as informações e perder a capacidade de chorar pelas informações. É a gente ouvir a informação, novo atentado na Europa, 20 mortes. E a gente nem sentir nada por isso. Mais um caso de corrupção. Mais 200 milhões de reais foram desviados. E a gente não sente nada por isso. Os evangelhos nos relatam que Jesus, vendo as multidões, ele teve compaixão delas. Os evangelhos nos relatam que Jesus, ao avistar Jerusalém, Jesus chorou. Existe o perigo hoje em dia de nós, pastores e líderes, estarmos tão preocupados com a igreja como um business, como um negócio. Nós estamos reunidos para saber como eu posso fazer com que a minha igreja pequena se torne uma grande igreja. Como a minha igreja, que ninguém nunca ouviu falar, pode se tornar uma igreja que muitas pessoas vão ouvir falar. Perceba, existe um item aí que está passando desapercebido. Existem pessoas dentro da igreja. A igreja precisa ser revitalizada, porque pessoas que vivem nessa igreja estão sofrendo. Uma igreja precisa ser revitalizada, porque pessoas que moram no bairro em que essa igreja se encontra, não ouviram falar da salvação que existe em Cristo Jesus. Uma igreja precisa ser revitalizada, porque homens e mulheres que vivem no entorno dessa igreja estão lutando contra o divórcio, e eles não têm esperança, porque eles não conhecem os princípios e valores da palavra de Deus. O que deve nos mover como líderes, e aí, eu não sou ninguém para julgar cada um de nós aqui, mas a gente precisa talvez ter hoje pela manhã a coragem de lançar luz no nosso coração e na nossa mente, e fazer a pergunta: qual é a motivação por detrás do meu ministério? Quando eu penso na revitalização da minha igreja, quando eu penso no crescimento da minha igreja, qual é a real motivação por detrás do meu movimento? Neemias recebe informação, e a informação faz Neemias chorar. Compaixão. Verso 4 diz: quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Se você for um pouquinho para frente, o capítulo 2 vai dizer assim: no mês de Nissan, e o mês de Nissan, ele equivale à segunda quinzena de março, 1ª de abril. Então você faz as contas. Quando Neemias recebe a informação, ele está no final de novembro, começo de dezembro. Diante da informação, ele tem compaixão, e ele chora, e diante da compaixão, ele começa a orar, e ele diz que ele passou dias orando, mas o capítulo 2 diz que o que vai acontecer agora diz respeito ao final de março e o começo de abril. Então, final de novembro, começo de dezembro, o mês de dezembro,
janeiro, fevereiro, começo de março, 4 meses. O tempo de oração de Neemias foi um tempo de 4 meses. Ele recebeu a informação, o coração dele se moveu, e aí a terceira palavra que eu quero que você guarde essa manhã: oração. Oração. Qual que é a primeira palavra? A segunda palavra? A terceira palavra? Ok. Olha a oração de Neemias, voltando para o capítulo 1, verso 5. Então eu disse, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite. Neemias fez essa oração, não uma vez. Ele fez essa oração, dia e noite, por 4 meses. E aqui a gente tem uma coisa muito estranha para a nossa prática atual. Mas graças a Deus que os nossos antepassados tinham essa prática estranha, que era a prática de se escrever a oração. Nós somos uma geração que achamos que todos os cristãos sempre oraram como nós oramos. E como nós oramos, eu queria pedir para o nosso irmão João fazer uma oração, por favor. Eu queria pedir para a nossa irmã Maria fazer uma oração, por favor. E aí, a gente de improviso, abre a boca, fala um monte de coisa, às vezes a gente fala coisa boa, às vezes a gente fala um monte de besteira na oração, né, que até o Espírito Santo arrepia, mas a gente acha que os cristãos sempre oraram assim, e isso é uma mentira, isso é uma falácia. Essa é uma semana onde vocês estão refletindo sobre a reforma protestante, e você pode encontrar livros de orações. Livro de orações de Calvino, livros de oração de Lutero, livros de orações que eram orações lidas na comunidade. Em muitos momentos de culto, a oração não era uma expressão espontânea, era a leitura de uma oração. Semana passada, na nossa comunidade lá em Campinas, nós tivemos uma experiência, eu particularmente tive uma experiência muito rica. A pessoa que estava dirigindo a nossa liturgia, num determinado momento disse assim: vamos orar. E aí, dentro da cultura gospel evangélica, é a dica para todo mundo fechar o olho e abaixar a cabeça. E ela começou a orar. E eu pensei comigo, uau, que oração linda, que conteúdo. E aí, caiu a ficha. Ela estava lendo o Salmo 139. E eu falei, que oração, que oração. Dentro da prática da antiguidade, bem possivelmente, Neemias, ele, diante da compaixão, ele passou a orar, mas ele escreveu uma oração. E aquela oração passou a ser a oração que ele leu dia e noite por 4 meses. E olha só, ele diz: confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Interessante,
A, a queda de Jerusalém e a derrubada dos muros tinha acontecido há 150 anos atrás. Neemias não faz parte da geração que foi levada ao cativeiro. Neemias já é filho, ou talvez neto dessa geração. Mas Neemias não se isenta da culpa. Se Neemias fosse brasileiro, ele assistiria o Jornal Nacional e ele não oraria assim, dizendo: Senhor, faz justiça nessa terra de pecadores, que a tua ira se manifeste sobre a família Batista, Joesley Batista, Wesley Batista, Eike Batista. Eu sou presbiteriano, Senhor. Não, Neemias, ele oraria assim: Senhor, tem misericórdia de nós. Nós somos um povo pecador. A família Batista é reflexo do que nós somos. O Sérgio Cabral é reflexo do que nós somos. Nós precisamos do teu perdão. Nós precisamos da tua misericórdia. Ele continua dizendo: sim, olha só, eu e o meu povo temos pecado. Deixa eu falar de mais um perigo que acomete muitas vezes o coração de nós pastores e líderes. Nós começamos a olhar para a igreja, e porque a igreja não corresponde aos nossos sonhos, a igreja não corresponde aos nossos planos, a igreja não corresponde às nossas ideias, nós começamos a viver uma realidade entre eu versus a igreja. Isso é muito mal. Quando um líder começa a descolar dos seus liderados, ele perde a legitimidade de liderar os seus liderados. Guarde isso. Neemias, ele não fala assim para Deus: Deus, eu estou aqui na Pérsia, eu não tenho nada a ver com o que aquele povo está fazendo em Jerusalém. Entenda, Senhor, eu estou orando para que o Senhor intervenha na vida daquele povo. Não, Neemias diz: eu e o meu povo. Senhor, se essa igreja está precisando de revitalização, não é porque eu quero e o povo não quer. Se essa igreja está precisando de revitalização, é porque eu estou precisando de revitalização no meu ministério, para que o povo seja abençoado pelo meu ministério. Nesses 30 anos de ministério pastoral que eu completei esse ano, uma verdade básica eu aprendi sobre revitalização. Em 99% dos casos, antes de uma igreja se revitalizar, o líder dessa igreja precisa ser revitalizado. A igreja não é revitalizada nunca antes que o líder experimente uma revitalização da sua experiência com Deus, uma revitalização da sua paixão pelo ministério, uma revitalização do seu desejo de servir o povo de Deus. Guarda isso. Primeiro, o líder é revitalizado. Depois,
a igreja se revitaliza. Mas continuando a oração, ele diz: agimos de forma, olha que interessante, corrupta e vergonhosa contra ti. Né? Parece que a Operação Lava Jato estava nos noticiários da Rede Globo Internacional, e Neemias tinha assistido o Jornal Nacional, e ele está dizendo: eu e o meu povo temos pecado, agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti, não temos obedecido os teus mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Verso 8: lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo. Neemias é um cara que ora com consistência. E esse negócio de escrever oração é interessante, porque você pode ler a Bíblia e trazer para dentro da sua oração a palavra de Deus. Então, o que Neemias vai pedir a Deus tem consistência, porque ele diz: Senhor, lembra-te do que o Senhor mesmo disse a Moisés: se vocês forem fiéis, eu os espalharei entre as nações, mas se voltarem para mim, obedecerem aos meus mandamentos e puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Deuteronômio. Neemias está dizendo: Deus, o Senhor está disciplinando o teu povo, e eu quero deixar claro uma coisa, Deus: o Senhor está certíssimo em disciplinar o teu povo, porque o Senhor tinha dito isso, mas o Senhor também disse que se esse povo se arrepender, o Senhor ia agir. Então, verso 10, ele diz: estes são os teus servos, o teu povo, tu os entregaste com o teu grande poder e com o teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze com que hoje este teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Aqui a gente tem uma indicação sobre Neemias. Ele passa 4 meses, essa oração ela vai sendo depurada, essa oração vai sendo trabalhada. Aí, em algum momento desses 4 meses, Neemias passa a ter a visão do que ele deveria fazer. A gente não sabe em que momento dos 4 meses Deus colocou em Neemias claramente o que ele devia fazer, mas em algum momento desses 4 meses, à medida que Neemias vai depurando essa oração, começou a ficar claro para Neemias a 4ª palavra que eu quero que você guarde nessa manhã: visão. Visão. Vamos tentar lembrar? Qual que é a primeira palavra? Qual que é a segunda palavra? Qual que é a terceira palavra? Qual que é a 4ª palavra? Visão. Quando nós oramos, Deus lapida e trabalha a visão. Eu me lembro de um jovem que, anos atrás, me procurou e disse: pastor, Deus está tocando no meu coração para eu começar um projeto social no bairro mais pobre da cidade, e a gente precisa fazer isso e aquilo. E eu disse: mas quando Deus começou a te falar isso? Não, porque sábado passado nós ouvimos uma palestra em um determinado lugar, e Deus moveu o meu coração, e Deus está me desafiando a fazer isso. Eu disse: então vamos fazer o seguinte, eu quero convidar você para a gente orar juntos,
por 3 meses sobre isso. Eu falei assim, não, pastor, Deus está mandando eu fazer agora. Eu falei, não, sim, a pressa é nossa, Deus não tem pressa. Deus não teve pressa para me trazer para os braços dele. Quando eu olho para a minha história no passado, eu percebo que Deus não tem pressa. Assim, Deus fala que Paulo vai ser usado para testificar diante de governadores e reis. Paulo vai estar testificando diante de governadores e reis 20 anos depois. Deus fala para um adolescente chamado Davi, que ele vai ser ungido, que ele está sendo ungido rei de Israel. Davi vai se tornar rei de Israel quase que 30 anos depois. Então, eu disse para ele, vamos orar durante 3 meses. Ele ficou muito incomodado, e daí um pouco eu percebi que ele não estava aceitando a minha ideia muito bem, e ele diz assim, pastor, eu não posso fazer o que o senhor está me pedindo. Eu falei, por que não? Ele falou assim, porque eu me conheço, pastor, se eu orar por 3 meses, a vontade vai passar. Eu falei, que bom, se a vontade passar, é que não era de Deus. Mas, vamos ser honestos, quem aqui já não se pegou nessa lógica? De dizer precipitadamente a alguém, irmão, Deus está me dando uma visão e está queimando no meu coração e eu tenho que fazer isso. E meses depois você não está fazendo. Por que você não está fazendo? Porque não era de Deus. Era rumor da tua alma, era barulho do teu coração. Agora, quando Deus coloca no seu coração algo, e você se dedica a orar e jejuar por 3, 4 meses sobre isso, tenha certeza, se depois de 3, 4 meses você nem se lembra mais de orar por isso, não era de Deus. Mas se depois de 3, 4 meses, o que você tem que fazer está muito mais claro, era de Deus. Era de Deus. Então, nós entramos agora no capítulo 2, aonde o que vai acontecer? Olha só, no mês de Nissan, do 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei-o ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. E deixa eu abrir um parênteses aqui, que me chama a atenção na vida de alguns servos de Deus, como Neemias, como José. Se Neemias era copeiro do rei, e Neemias nunca antes havia servido o rei com um semblante triste, é porque Neemias tinha um princípio, a excelência. A excelência. Pensa comigo, se ele era o copeiro do rei, e ele servia todos os dias o rei com alegria, todos os dias ele servia o rei com qualidade, Neemias fazia o que fazia com excelência. Lembra de José? José, quando ele se torna escravo ou servo de Potifar, o que ele faz? Ele faz o que ele tem que fazer como mordomo com excelência. Aí acontece o que acontece, ele vai parar na carceragem, e aí ele se torna auxiliar do carcereiro. O que ele faz? O que ele tem que fazer, ele faz com excelência. Quando José se torna governador do Egito, o que ele faz? O que ele tem que fazer, ele faz com excelência. Às vezes, especialmente os pastores mais jovens, pensam assim: o dia que Deus me colocar à frente de uma igreja como a do pastor Leclerc, o dia que Deus me colocar à frente de uma igreja como aquela igreja que eu admiro tanto, aí sim eu vou mostrar quem eu sou. Não.
a maneira como você trabalha hoje revela quem você é. Muitas vezes, pastoreando, plantadores de igreja, e tendo eu sido um plantador de igreja, eu sei que quando você começa uma comunidade, e você tem 30, 40 pessoas diante de você, você tem que preparar o culto daquela comunidade, o sermão daquela comunidade, com a mesma excelência, se ela já tivesse 1.200, 1.500 pessoas. Se você deixar para trabalhar com excelência, quando a sua igreja tiver 1.200, 1.500 pessoas, a sua igreja nunca vai ter isso. Porque ninguém vai vir ouvir um pastor que quando prega para 40, prega sem ânimo, sem grandes ideias, sem excelência. Um pastor que quando prepara o culto para 40 pessoas, prepara assistindo o jogo do Fluminense. Olha que pecado, né? Se ele ainda tivesse assistindo o jogo do Palmeiras, ainda podia ser inspirado, porque os justos florescerão como Palmeiras, né? Agora, eu estou falando desse descaso diante do que te parece pequeno. Deixa eu te dar mais um exemplo bíblico. Eu sempre gosto de lembrar, jovens, que Davi, naquele dia que ele se tornou herói nacional, vencendo o guerreiro filisteu, pensa comigo, Davi não acordou naquela manhã dizendo: hoje é o grande dia da minha vida e eu vou mostrar para Israel que eu sou capaz de vencer o guerreiro filisteu. Não. Você se lembra como que começou o dia de Davi? O pai dele tinha dito para ele no dia anterior: vai até o campo de batalha saber como seus irmãos estão. O pai de Davi era mineiro, porque você olha lá o texto, ele fala para Davi levar queijo para os irmãos. Davi, na manhã do dia que ele se tornou herói nacional, ele é uma espécie de motoboy do disque queijo. O pai dele fala assim: pega um camelo, vai até o campo de batalha levar queijo para os seus irmãos e ver se está tudo bem com ele. Sabe o que o texto diz? Que primeiro Davi levantou e delegou para alguém cuidar das ovelhas dele. A excelência nos pequenos detalhes. E aí ele vai para o campo de batalha. E a primeira coisa que Davi faz, chegando no campo de batalha, é arrumar um jeito de guardar os queijos dos irmãos. E aí ele acha um dos irmãos, senta do lado do irmão, e diz exatamente o seguinte: o pai mandou eu saber como que vocês estão. O irmão fica meio nervoso com ele, porque quando Davi chega no campo de batalha, é justamente no momento de um alvoroço, porque o gigante filisteu, o guerreiro filisteu, no meio do vale, toda manhã e todo final da tarde, aparecia aquele brutamonte e dizia: se tem homem em Israel, desce aqui e luta comigo. E os caras de Israel estavam nesse estresse há 40 dias. Quando o guerreiro gritava, eles corriam, não na direção do guerreiro, mas na direção das tendas. E quando o guerreiro grita, Davi está perguntando para o irmão: o pai mandou perguntar se vocês estão bem. O irmão dele fica doido da vida. Fala: escuta, você veio aqui para ver sangue? Você veio aqui para me irritar? Porque normalmente o irmão mais velho se irrita com perguntas de irmão mais novo. Você já percebeu isso, né? Se você é irmão mais novo, você já percebeu. Se você é irmão mais velho, você também já percebeu, né? Mas o que eu queria mostrar é que no dia em que Davi se torna um herói nacional, ele começou o dia
carregando queijo. Às vezes, eu tenho jovens pastores que dizem assim: ah, Ricardo, eu queria trabalhar com você. Ok. Quantos queijos você quer carregar por dia? Ah, não, você não entendeu, Deus tem um chamado para a minha vida, eu sou um grande pregador que Deus está levantando na igreja brasileira. Não, querido, primeiro Deus quer que você carregue queijo, muito queijo. Pastor Antônio Elias, foi pastor aqui em Niterói, um dos homens que eu adorava sentar, comer um peixe com ele, numa prainha do Canto aqui de Niterói, e ouvir a sabedoria dele. Certa ocasião ele disse assim para mim: meu filho, a sua tarefa é aprofundar o seu ministério. A largura do seu ministério é tarefa de Deus. Guarda isso. Porque eu acho que a gente está numa geração, por exemplo, as redes sociais, elas geram uma tensão muito complicada para a maioria dos pastores jovens. Porque você pode, através das redes sociais, se tornar um cara com ministério largo, sem ter profundidade. É simples a regra das redes sociais. Coloca polêmica lá, fala qualquer bobagem. Quanto maior a bobagem, mais as pessoas vão divulgar o que você falou. Você não pode dizer o óbvio em rede social. Você não pode colocar um vídeo dizendo assim: Jesus disse que a gente deve amar o irmão. Passa isso para frente. Ninguém passa. Ninguém passa. Agora, você coloca na rede social assim: olha, eu queria dizer para você que esse negócio de Jesus ter dito que a gente tem que amar o irmão é muito relativo, porque o grego, a palavra grega amor, não é bem o que as pessoas dizem, e Jesus está dizendo que talvez você tenha o direito de não amar a pessoa que pisou no seu pé. Divulgue isso. O que acontece? Você imediatamente passa e fala assim: olha o que o Zé está falando, olha o que o Zé botou no Facebook, olha, e de repente no final do dia o Zé tem 20 mil pessoas seguindo ele falando besteira. Queridos, o pastor Antônio Elias me dizia: meu filho, se preocupa com a profundidade do seu ministério. O que Deus colocou na tua mão, faz com excelência. Se Ele mandou você carregar queijo, seja o melhor carregador de queijo que já existiu na face da terra. Se Jesus te colocou na carceragem para ajudar o carcereiro, seja o melhor ajudante de carceragem da face da terra. Se preocupe com a profundidade do seu ministério. A largura é tarefa de Deus. Se o que você faz vai abençoar pessoas além da sua comunidade, deixa Deus fazer isso. Se o que você faz vai influenciar outros pastores, que isso seja obra de Deus, não sua, não sua. E aí, voltando aqui para o nosso texto, veja só, Neemias chega diante do rei, e o rei pergunta para Neemias, verso 2: por que seu rosto parece tão triste, se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo eu disse ao rei: que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, se a cidade que estão sepultados os meus pais está em ruínas, e as suas portas foram destruídas pelo fogo? O rei me disse: o que você gostaria de pedir? Pá! Essa frase do rei me lembra a pergunta que Jesus faz para um cego de nascença: o que você gostaria que eu te fizesse?
Essa pergunta, ela parece simples. Mas se você não tem 4 meses de oração, você pode dar a resposta errada. Por exemplo, você pode ser um cego de nascença, e Jesus para diante de você e diz: o que você quer que eu te faça? E talvez você responda: eu quero uma casa nova num condomínio fechado. Eu quero ganhar na loteria. Dar a resposta certa para essa pergunta é muito mais difícil do que parece. E talvez, pare e pensa comigo, se terminou a reunião, alguém vem para você e fala assim: olha, tem um sujeito meio esquisito te esperando lá no estacionamento, falou que quer falar com você. Daí você vai lá, e aproveitando assim o ensejo do filme A Cabana, né, que Deus pode se revelar de diversas formas, o cara te chama num canto e fala assim: eu sou Jesus. E o cara fala assim: eu queria saber de você, o que você quer que eu te faça hoje? Pergunta: se Jesus te perguntar hoje, o que você quer que eu te faça? Você teria para ele uma resposta de algo que mudaria toda a história da sua vida? Ou a sua resposta para ele seria assim: eu quero que o senhor me arrume uma namorada. Jesus, eu queria tanto casar. Jesus, eu queria um emprego. Para com isso. Tudo isso é periférico. Entre na presença de Deus e pergunte para Deus: Deus, o que o Senhor precisa fazer na minha vida, que vai mudar drasticamente toda a minha história? Em outras palavras, essa resposta à pergunta de Deus depende da gente ouvir Deus. E Neemias ouviu Deus. Então, olha como Neemias responde ao rei. Então orei ao Deus dos céus e respondi: se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde os meus pais estão enterrados, em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Neemias tem uma visão clara, guarda isso. O rei pergunta: o que você quer? Ele diz: eu preciso voltar para Jerusalém e reconstruir os muros. Mas mais, então o rei, estando presente a rainha, e aqui eu não queria delongar, mas eu acho impressionante a estratégia de Neemias. Porque ele pedir essas coisas, estando a rainha do lado, é altamente estratégico. Deixa eu explicar por quê. O pessoal que trabalha com levantamento de fundos, e que faz jantares beneficentes para mostrar projetos sociais e desafiar as pessoas a contribuírem financeiramente, nunca convidam só o cara, convida o cara e a esposa. Você já parou para pensar por quê? Você convida lá o cara que é dono de uma rede de lojas, ele tem dinheiro, e você quer convencê-lo que vale a pena investir no seu projeto social, mas você tem que convidar a esposa dele também. Sabe o que acontece? Aí você projeta aquele vídeo emocionante, mostrando as crianças que estão sendo abençoadas, mostrando as pessoas servindo, e uma criancinha dando testemunho: esse projeto tem abençoado muito a minha vida, muito obrigado por você que está contribuindo, tal. E a esposa do cara começa a chorar, e aí aparece outra criancinha dizendo: se você contribuir com esse projeto, eles vão poder fazer muito mais pela minha vida. E a esposa do cara está chorando, e aí você fala assim: eu queria saber se você pode ser um contribuinte. Opa,
calma lá. Não estou pedindo dinheiro não, Leclerc, fica calma. Eu quero que você pegue o envelope que está em cima da mesa, faça o cheque e contribua com esse projeto. O cara começa a escrever o cheque. Quando a esposa vê o valor, ela diz: querido, para com isso. Para com isso, deixa de ser muquirana. Não é? As esposas estão dando risada, porque sabe que isso que acontece. Essa coisa de que assim, não, o Brasil é um país de machistas, a gente sabe que as coisas nos bastidores funcionam de maneira muito diferente. O cara pega e faz de conta que não é com ele nem pega no envelope. O que a esposa faz? Querido, você não vai contribuir? Para com isso. Quando Neemias pede na frente do rei, o rei tem que continuar mostrando para a esposa que ele é o cara. Né? A esposa está olhando. Eu me lembro, quando eu era jovem, faz pouco tempo isso, por isso que eu me lembro bem. Quando a gente ia jogar futebol em acampamento de igreja, uma coisa era quando os rapazes estavam jogando futebol, sem as meninas estarem olhando. De repente, as meninas chegavam e sentavam na arquibancada. Aí virava assim, final de campeonato. Era a cara dando carrinho, era a cara lutando, correndo, porque as mulheres estão olhando. É o que acontece com o rei. Aí, veja só, o rei pergunta: quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? E Neemias diz: marquei o prazo com o rei e ele concordou que eu fosse. A seguir acrescentei: se for do agrado do rei, eu poderia levar as cartas do rei aos governadores do Trans-Eufrates para que me deixem passar até chegar em Judá, e também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que me forneça madeira para as portas da cidadela que fica junto ao templo, para os muros da cidade e para a residência que irei ocupar. Bom, aqui está uma parte que a maioria das vezes a gente deixa passar como desapercebida e a gente não nota a importância dela. Porque quando o rei pergunta: o que você quer que eu te faça? Neemias fala: eu quero plantar uma igreja. Aí o rei diz: quanto tempo e quanto dinheiro você precisa para plantar uma igreja? Neemias responde: eu preciso de 3 anos e eu preciso de 10 mil reais por mês durante 3 anos. Sabe o que Neemias fez enquanto ele orava durante 4 meses? Ele não teve meramente uma visão mística, sobrenatural. Ele planejou. Ele entrou no Google e percebeu que para chegar em Jerusalém, ele ia ter que passar por determinadas fronteiras, e ele sabia que ele precisava de um passaporte com visto desse e daquele. Ele olhou no Google e viu qual era a floresta do rei mais próxima de Jerusalém, e ele entrou lá no Departamento Nacional das Florestas da Pérsia, e descobriu o nome do cara que cuidava da floresta mais próxima. Era um tal de Asaf, e Neemias tinha tudo isso na ponta da língua. Rei, Deus mandou eu fazer isso, eu vou levar tanto tempo e eu vou precisar disso. Eu tenho um amigo que ele é de uma família muito rica nos Estados Unidos, e cristão, e eles têm uma fundação chamada Fundação Grão de Mostarda. E esse amigo, ele veio para o Brasil várias vezes. Ele dizia assim: Ricardo, me ajuda a reunir gente aqui quer plantar igreja, que tem projeto social e que precisa de dinheiro. E aí eu reunia para ele. Aí ele começava a reunião assim, dizendo assim: gente, o negócio é o seguinte, deixa eu ir direto ao ponto. Vocês têm uma visão, mas não têm dinheiro. Eu tenho dinheiro e eu quero ajudar vocês nessa visão. E aí ele explicava como funcionava a coisa e dizia assim: eu preciso que vocês entrem no site e tal, e enviem para mim um projeto que tenha quais as etapas, orçamento, isso, aquilo. Eu quero que você descreva a sua declaração de fé. Por que esse amigo parou de vir para o Brasil? Sabe por quê?
os pastores, os líderes, não mandavam projeto. Esse negócio vai dar trabalho. Vou ter que pensar, fazer orçamento para 3 anos. Nossa, esse negócio é complicado demais, deixa para lá. Deve ter um jeito mais fácil de levantar oferta na igreja. Gente, existe um dualismo nas nossas igrejas que inviabilizam a revitalização da maioria delas. Qual é o dualismo? Quem ora, não planeja. Quem planeja, não ora. Neemias é um cara que ora e planeja. Vê se vocês acham aí atrás, um dos últimos slides que tem 3 círculos que eu queria mostrar para o pessoal, uma coisa. Quando o assunto é revitalização de igreja, para mim, um dos processos mais efetivos é quando nessa igreja que precisa ser revitalizada, o pastor com os seus líderes sentam para fazer o que no mundo corporativo nós chamamos de planejamento estratégico. Mas esquece como... Nossa, mas esse negócio está virando pessoal, hein? Mas esquece como o mundo corporativo chama isso. E se você olhar, por favor, coloca aí para mim os círculos. Quando nós sentamos com a liderança da igreja e pensamos basicamente em 3 perguntas. Primeira pergunta: quem somos? O que você quer que eu faça? Esse microfone aqui é dessa. Quando fala em dinheiro, ele. Ok, tá bom. Então vamos lá. A primeira pergunta a ser discutida por um grupo de líderes da comunidade local é, afinal de contas, quem nós somos? Quais são os dons que Deus tem dado à nossa comunidade? Quais são os profissionais que a nossa comunidade tem? Quais são os recursos materiais que a nossa comunidade possui? Segunda pergunta, no outro círculo: onde estamos? O que existe no bairro em que nós nos encontramos? Quais são os grandes desafios desse bairro? As pessoas que moram nesse bairro, quais são as grandes crises que elas enfrentam? Quais são as grandes lutas? Quais são as grandes necessidades da nossa cidade? Perceba, você tem ali um círculo de quem somos, um círculo de onde estamos, mas é da intersecção desses 2 círculos que surge uma terceira pergunta: o que Deus quer fazer de quem somos, onde estamos? Para mim, essa terceira pergunta é a raiz, é o segredo para a revitalização de uma igreja. Essa terceira pergunta nos dá a visão de Deus para a nossa comunidade local. Mas perceba, uma coisa é você, como pastor e líder aqui presente, ter uma visão e ter uma opinião. Outra coisa é você construir com a sua liderança essa visão. Eu já assisti inúmeras novelas desse tipo. Quando um pastor chega diante da sua comunidade local e diz: Deus me disse que... A igreja pode até responder, mas a maioria das pessoas está pensando assim: mas Deus disse para ele quer que a gente trabalhe? Se Deus disse para ele que trabalhe. É diferente quando a liderança de uma igreja chega à conclusão que Deus disse para ela.
E para você fazer uma liderança chegar à conclusão do que Deus disse para ela, você tem que ter processo, e esse processo envolve tempo. Assim como Neemias levou 4 meses para maturar uma visão, talvez na sua comunidade local, eu sei, existem urgências, eu sei, existem necessidades para ontem, mas você precisa criar uma forma de se assentar com os seus principais líderes, se assentar com os seus líderes de grupos pequenos, ou líderes de células, ou presbíteros, ou diáconos, seja qual for a sua estrutura eclesiástica, para abrir uma discussão com eles em oração. Queridos, quem nós somos, quais são as nossas principais virtudes como igreja, quais são os nossos pontos fortes, quais são os nossos pontos fracos, o que a gente não faz bem. Segunda pergunta, onde nós estamos, quais são as necessidades desse bairro, quais são as lutas dessa cidade, quem são as pessoas que moram ao nosso redor, quem são as pessoas que Deus quer que nós alcancemos. E aí chegamos na terceira pergunta, o que Deus quer fazer, de quem nós somos, aonde nós estamos. Isso vai gerar uma visão. Mas se você tiver só a visão e não tiver estratégia, como essa visão vai ser implementada? É o que Neemias faz diante do rei. Ele diz: essa é a visão, e para implementar essa visão, eu preciso disso, disso e disso. Queridos, deixa eu dar um salto aqui no nosso texto, para o capítulo 2, veja comigo, o verso 17, para você perceber como Neemias, para revitalizar a cidade, sabe que ele precisa que a principal liderança da cidade se convença da necessidade de revitalização, porque enquanto os principais líderes de uma comunidade cristã não estão convencidos da necessidade de revitalização, o pastor nada pode fazer para revitalizar essa igreja. O grande problema da revitalização é que o pastor pode dizer: nós precisamos revitalizar a igreja, mas os líderes da igreja dizem: nós não precisamos de revitalização, e aí não vai acontecer absolutamente nada. Olha o que diz o verso 17. Neemias reúne os principais líderes de Jerusalém, e ele diz assim: vejam a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas, e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Para um pouquinho aí. Você já parou para perceber que na medida em que o tempo passa, a gente não enxerga mais as coisas como a gente enxergava antes? Eu e minha esposa moramos 8 anos no bairro de Pirituba, periferia de São Paulo, um bairro de pessoas mais pobres, simples. E depois que nós moramos 2 anos nos Estados Unidos, voltamos para Campinas. Uma vez a gente foi visitar o bairro. E quando nós fomos visitar o bairro, eu lembro que a minha esposa falou assim: querido, mas como o bairro está feio. Olha a quantidade de pichação que tem. Olha como as casas estão detonadas. Eu disse para ela: querida, o bairro sempre foi assim. É que quando a gente estava envolvido aqui, a gente não enxergava mais. Quando você sai um pouquinho e volta, é interessante, tem um vidro que tem uma rachadurazinha. No primeiro domingo, todo mundo percebeu. 3 meses depois, só visitante percebe. 3 anos depois,
ninguém mais dá bola para a rachadura do vidro. Olha o que aconteceu em Jerusalém. Os muros estavam derrubados há 150 anos. Quem morava em Jerusalém, pensa comigo, o cara nasceu e quando ele era criança, a mãe dele levava ele, não tinha parquinho de diversão, levava ele para brincar nas pedras dos muros derrubados. E ele subia em pedra e pulava de pedra e coisa assim. Quando ele ficou adolescente, entrou na juventude, a primeira namoradinha que ele teve, sabe onde ele namorava? Ele namorava sentado nas pedras do muro derrubado. E depois, quando ele se tornou adulto, casou, e não tinha trabalho em Jerusalém, então ele trabalhava numa fazenda vizinha, sabe qual que era o caminho dele? Era o caminho através dos muros derrubados. O povo não enxergava mais. E Neemias teve que reunir o povo e dizer, veja a situação. Esse processo de você reunir a sua liderança por uma discussão e fazer a pergunta, quem somos? Onde estamos? O que Deus quer fazer de quem somos, onde estamos, é um processo através do qual você está dizendo para a sua liderança, vejam quem nós somos, vejam as nossas limitações, vejam as nossas virtudes, vejam o bairro em que nós estamos inseridos, vejam os principais problemas desse bairro, vejam as grandes possibilidades, vejam os grandes desafios, vejam. Se a gente fizer uma ponte para Jesus, o texto diz que Jesus via as multidões, mas interessante, não diz que os discípulos viam. Os discípulos tinham perdido a capacidade de ver. E aí Jesus diz para eles, vejam os campos, vejam a seara. Primeiro, o povo precisa voltar a ver, para depois o povo se engajar no trabalho. Olha o que acontece aqui. Acompanha comigo o restante do texto. Neemias diz, venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não fiquemos mais nesta situação humilhante. E aí, vai para a segunda parte do verso 18. Eles responderam, sim, vamos começar a reconstrução. E se encheram de coragem para a realização desse bom projeto. Para pensar comigo, gente. Se esse projeto era bom, por que os muros ficaram derrubados 150 anos? O que faltava? O que faltava? Responde para mim. Visão. Mas quem foi o instrumento da visão? Um líder. Mas estrategicamente não basta você ter um líder com a visão. Se esse líder não conseguir fazer o povo enxergar, não vai acontecer nada. Em 30 anos de ministério, eu vi muito amigo de ministério se dar mal, indo em conferência, ouvindo o preletor, comprando o livro, voltando e dizendo, agora eu tenho a solução para a nossa igreja, agora a nossa igreja vai. Aí vai num outro congresso, escuta um outro preletor, compra um outro livro, volta e diz, não, agora é esse caminho, agora vai. E o povo vai cansando, e chega uma hora que o povo não se mobiliza para mais nada. Por quê? Porque assim, o que adianta a gente mobilizar? Daqui 3 meses o pastor vai para um outro congresso, ele volta e ele diz que a ideia é outra. Agora, igrejas que conseguem se revitalizar são igrejas em que o pastor decide que ele não vai ser mais esse cara da visão, que diz o que a igreja deve fazer, mas ele vai ser um mobilizador das pessoas em torno da visão. Aí, eu preciso voltar àquelas palavrinhas que eu estava usando.
A primeira palavra qual que é? Informação. A segunda palavra qual que é? A terceira palavra? A quarta? A quinta é mobilização. Mobilização. É o que Neemias faz. Ele mobiliza pessoas. E só por uma questão de tempo, deixa eu me mover para a sexta palavra, ação. Depois você dá uma lida em Neemias capítulo 3. Vai ser uma experiência interessante. Neemias capítulo 3, sabe por quê? Primeiro, vai ser um dos capítulos da Bíblia mais chatos de ler em toda a sua vida. Você vai se sentir assim como lendo a lista telefônica de Jerusalém no século VI a.C. Você não conhece absolutamente ninguém. Mas insisto, leia Neemias capítulo 3. Sabe por quê? Sabe o que eu quero que você perceba? Capítulo 3 de Neemias, Neemias dividiu as famílias por grupos, e cada grupo está responsável por parte da reconstrução. Porque o povo está mobilizado, porque a tarefa não é de Neemias, é do povo. O povo passou pelo processo de ver, agora eles se engajaram. É diferente quando o povo passa pelo processo de ver. Ontem à noite nós falávamos sobre o sacerdócio universal de todos os santos. E eu diria para você, interessante, todo e qualquer avivamento histórico, aonde a igreja fez profunda diferença numa sociedade, você vai encontrar uma marca. O povo se mobilizou. Não é mais a missão de um homem, é a missão de um povo. O povo está mobilizado. Mas uma outra coisa que eu quero que você perceba em Neemias capítulo 3, é o seguinte: você não vai encontrar Neemias em lugar nenhum. Ele vai dizendo, o grupo tal fez de tal coluna, o grupo tal fez de tal porta, o grupo tal fez de tal árvore a tal árvore, o grupo tal fez de lá até acolá. Neemias não está em nenhum desses grupos. Neemias não está em lugar nenhum. Mas ao mesmo tempo Neemias está em todo lugar. Para mim, uma das características mais fortes de um líder é quando ele não está em lugar nenhum e ao mesmo tempo ele está em todo lugar. A influência dele se dá através das pessoas. E as pessoas trabalham porque elas não se sentem usadas. Elas se sentem parte da missão de Deus. Porque elas não estão fazendo o que elas estão fazendo porque Deus disse para o pastor o que tinha que fazer. Elas passaram por um processo onde agora elas entendem que elas estão fazendo o que Deus mandou elas fazerem. Elas estão fazendo o que Deus mandou. O líder é o mobilizador, é o capacitador. Está relacionado ao que nós vimos ontem. Primeira palavra. Estou terminando, gente, vamos lá. Primeira palavra. Segunda palavra. Terceira palavra. Quarta palavra. Quinta palavra. Sexta palavra. Então a última palavra. Oposição. Oposição. Revitalizar uma igreja traz consigo um processo de oposição. E você tem que saber lidar com a oposição. Primeiro, se você quer liderar uma igreja e não ter oposição, você está querendo ser melhor do que Jesus. Tá? Jesus tinha oposição. É claro que você precisa distinguir entre oposição justa e oposição injusta.
A oposição justa, ela faz bem para você. Não é gostoso, mas ela te humilha, ela aponta os seus defeitos, ela lembra você que você não está pronto ainda, que você precisa melhorar, que você precisa tomar cuidado com algumas coisas. Eu, na minha denominação, durante uns 4 anos, eu enfrentei um problema de que assim, tinha um grupo dentro da denominação pegando no meu pé. Então, tudo que eu pregava, no dia seguinte, os caras postavam no Facebook. Alguém disse, lá, 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 lá. 4 anos assim. Você não imagina como esse grupo fez bem para mim. Porque durante 4 anos, antes de eu pregar, eu parava e pensava, vale a pena eu dizer isso? Se eu disser isso, qual que é a base bíblica disso? Se eu disser isso, eu preciso mostrar a base bíblico-teológica desse negócio. Eu não posso ficar por aí agora falando o que eu penso, porque tem gente olhando pronto para me devorar. A oposição, ela faz de você um cara melhor. Para de gemer porque você tem oposição. E cresce. Usa a oposição para você crescer, para você se tornar melhor. Se a oposição diz, o pastor é um insensível. Ok, se torne mais sensível. O pastor é muito radical. Ok, dialogue mais antes de tomar a decisão. Agora, tem a oposição injusta, aquela que sabota. E Neemias vai enfrentar inúmeros caras que fazem isso com ele. E aí eu convido você para ler os capítulos 4 e 5, para perceber como Neemias lida com isso. Agora, eu queria concluir dizendo 2 coisas. Não existe como você revitalizar uma igreja sem enfrentar resistência. Não tem. Porque nós, seres humanos, somos desconfortáveis com mudanças. Se eu falar para vocês assim, vamos parar um pouquinho, agora eu quero que você se levante e diga a data do seu nascimento para quem está ao seu redor, e eu quero que vocês se reorganizem, sendo que o mais novo vai sentar nessa cadeira aqui, e aí o segundo mais novo, o terceiro mais novo, o quarto mais novo, tal, até que o mais velho vai estar na última cadeira, e eu dou 10 minutos para vocês fazerem isso. Vocês falam, Ricardo, para com isso, dá logo a sua palavra, termina a palestra logo, não fica... Olha como eu estou confortável, eu encontrei um jeito gostoso de colocar o braço aqui, minhas costas que já está doendo, agora que eu encaixei direitinho aqui, e você vem com mudança. É assim que as pessoas se sentem na igreja. Por exemplo, se você perguntar na igreja, quem aqui quer que a igreja cresça? Todo mundo vai dizer, eu quero. Mentira. A igreja começa a crescer, o cara há 5 anos senta na segunda fileira na ponta. E ele chega, um cara desavisado, visitante, senta no lugar dele. Antes ele chegava e tinha lugar no estacionamento, agora ele chega, tem que botar o carro na rua. Essa igreja não é mais a mesma. Mudanças geram desconforto, e se você está na tarefa de revitalizar uma igreja, você precisa se preparar emocionalmente para lidar com resistências. Você não pode ser pavio curto, você não pode achar que tudo vai ser na base do tranco, você não pode ser daquele cara que qualquer coisinha você bate na mesa e diz ou eu ou ele. Eu tive um mentor que ele dizia assim para a gente e para mim, Ricardo, todo pastor tem um momento na vida em que ele bate na mesa e diz ou eu ou ele. Mas se você tiver que fazer isso todo ano, esteja certo, é você. Deu risada, né, irmão? Identificou o problema, né? A última coisa, e aí eu termino. Vá para Neemias, capítulo 6, verso
15. O muro ficou pronto no 25º dia de Elul. Elul começa na segunda quinzena de agosto e termina na primeira quinzena de setembro. Em outras palavras, os muros foram terminados mais ou menos na época que estava acontecendo em Jerusalém a conferência de plantadores de igreja do CTPI, final de agosto, certo? Aí, diz o texto, em 52 dias. Pare e pensa comigo. Os muros que estiveram derrubados por 150 anos foram reconstruídos em 52 dias. A pergunta é, por quê? Uma igreja pode ser revitalizada, mas você precisa ter processo. Vamos repetir as palavras que eu deixei com vocês? Primeiro, informação. Segundo, compaixão. Terceiro, oração. Quarto, quinto, não, ali está errado. É mobilização. Primeiro você tem que mobilizar o povo, depois você tem que agir. Porque se você agir, você vai agir sozinho. Esse é um erro clássico de muitos pastores. Eles têm visão e eles partem para ação, sem convencer o povo, sem respeitar o processo de conscientização. Tem um ditado africano que diz assim: se você quiser ir rápido, vá sozinho. Mas se você quiser ir mais longe, vá acompanhado. Nós pastores precisamos ter mais paciência. Se a gente partir da visão para a ação, a gente se esquece do povo. É visão, mobilização e aí ação. E quando você age, o que você ganha de presente? Oposição. Você vai ter que saber lidar com oposição. Porque tem um livro antigo na área de liderança chamado Quem Mexeu no Meu Queijo. É isso que acontece num processo de revitalização. Quando você começa a mudar as coisas, tem gente que estava confortável, não estava bom, mas estava confortável por 20 anos. A gente sempre cantou essas músicas, a gente sempre fez desse jeito. A gente sempre teve escola dominical nesse horário, por que vai mudar? E você tem que aprender a lidar com a oposição, se você quer liderar a sua igreja à revitalização. E lembre-se, todo pastor, algum momento na vida, tem que bater na mesa e dizer, ou eu ou ele. Mas se você tem que fazer isso todo ano, é você. Ok? Eu vou parar por aqui e abrir para o processo de perguntas e respostas. Perguntas fáceis eu respondo, perguntas difíceis eu recomendo você conversar com o seu pastor, tá bom? E aí, como é que a gente vai fazer isso? Tem um microfone, aquele microfone que não gosta que fale de dinheiro, é só você não fazer pergunta que envolva dinheiro, tá? Aí ele não... Vamos lá. Tá ligado? Bom, todo o processo de mudança, passando por essas etapas, alguns projetos podem ser concluídos em 52 dias, mas isso não é a prática normal. Com certeza. Normalmente se exige uma perseverança muito grande, às vezes se encontra uma oposição muito grande com relação a isso. Mas existe uma coisa que é perseverança e outra coisa que se chama obstinação. Né? Como a gente pode, como líder, ter a perspicácia de perceber quando você ultrapassou o limite entre a perseverança e você está obstinado? A palavra grega, que é traduzida no português por perseverança, interessantemente, ela tem em si
tanto o conceito de perseverança, que é um conceito ativo, como o conceito de paciência, que é um conceito passivo. Então, perseverança tem consigo paciência. Obstinação tem consigo agressividade, impaciência. Com certeza, um processo de revitalização de uma igreja leva anos. Alguns especialistas falam de 8 a 10 anos. Porque para uma igreja ser revitalizada, você precisa de um processo de conscientização, você precisa de um processo de formação de uma nova liderança, você precisa de um processo dessa nova liderança assumir posições estratégicas no contexto da igreja. E mais, deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês que eu dizia para um grupo no Rio de Janeiro ontem. Pessoas não mudam porque as suas ideias são sensacionais. Eu, quando era um jovem pastor, achava que a igreja ia mudar porque as minhas ideias eram tremendas. Com o passar do tempo, e na medida em que a gente envelhece, a gente descobre uma coisa: pessoas mudam quando elas... Não fui eu, e não estou falando de dinheiro. Tá. Pessoas mudam quando elas se sentem amadas. Enquanto a nossa relação com a igreja está no nível da cabeça, irmãos, a gente tem que fazer isso, irmãos, a gente tem que usar tal estratégia, irmãos, pessoas são resistentes. As pessoas só mudam quando elas se sentem efetivamente amadas. Então, quando um pastor chega, ele vai levar, e esse pastor quer revitalizar uma igreja, pode colocar aí na sua agenda, meu querido irmão, 2, 3 anos, amando, visitando os crentes, tomando um cafezinho com os crentes, e orar por eles quando eles estão resfriados, e orar por eles quando nasceu o nenê, e no aniversário da criança, e no enterro do vovô, e se relacionar com eles, amar. Quando eles se convencerem que você os ama, eles vão se abrir para suas ideias. Então, por isso, a revitalização leva tempo. Um livro que eu li no passado, de uma filha de pastor, que pegou as cartas que o pai trocava com jovens pastores, e ela organizou essas cartas por temas. Uma das cartas, um jovem pastor dizia: pastor, eu cheguei numa cidade, eu vou revitalizar uma igreja, qual que é a sua sugestão? O que eu devo fazer? Aquele pastor respondeu dizendo: meu filho, chegando na cidade, procura o cemitério, compra uma cova e faz com que todo mundo na igreja saiba que você comprou a cova. Ele não entendeu e ele respondeu para o antigo pastor: mas, desculpa, o que isso tem a ver com revitalização? Ele responde: quando as pessoas souberem que você chegou para ficar, elas vão estar mais abertas para mudar com você. É o tempo da revitalização. Outra pergunta? Diga, irmão. Fala alto aí pra gente. Faz a pergunta, eu repito aqui.
Ok. Então, a pergunta é, basicamente, qual a importância dos grupos pequenos na revitalização de uma igreja e, associado a isso, essa questão do tempo que leva para que as pessoas se convençam de uma ideia e passem a serem campeões de uma causa, tá? Primeiro, grupos pequenos. Eu, particularmente, não creio ser possível o crescimento sustentável de uma igreja sem uma estrutura de grupos pequenos. Na nossa comunidade, a porta de entrada da comunidade são os nossos encontros de fim de semana, são os cultos. Os grupos pequenos, na nossa filosofia, não precisa ser assim, na nossa filosofia, os grupos pequenos não são espaço de evangelização. Os grupos pequenos são espaço de aprofundamento na fé e na comunhão. Então, numa igreja com 1.200, 1.500 pessoas, eu sou muito claro em dizer para os crentes da minha igreja que, se você não participa de um grupo pequeno, não existe como te pastorear. Você está avulso e você está por conta própria. Não tem como te pastorear se você não estiver num grupo pequeno. Então, e outra coisa, uma igreja que, quando ela pega a frequência dela dominical e a frequência nos grupos pequenos, uma igreja que tem menos de 50% dos que frequentam de domingo em grupos pequenos, é uma igreja que está correndo sérios riscos na sua sustentabilidade no crescimento. Ou seja, ela tende a crescer sem qualidade. Tá? Agora, implementação de ideias, e principalmente dos grupos pequenos. Quando eu pastoreava a igreja de Pirituba, o meu primeiro ministério, a igreja era uma igreja que precisava de uma revitalização. E ela tinha uma estrutura formal, e dentro dessa estrutura formal, quinta-feira era dia de culto doutrinário, e não de grupo pequeno. Por sinal, não tinha grupo pequeno. Era escola dominical domingo de manhã, culto à noite, culto doutrinário quinta-feira. Ok. Eu reuni cerca de 20 pessoas na minha casa terça-feira à noite e comecei a fazer com eles uma série de estudos bíblicos. E eles foram tão abençoados com aqueles estudos bíblicos, eles foram tão impactados com aqueles estudos bíblicos, que eles disseram, nós queremos mais. Eu disse, ok, eu vou continuar sentando com vocês e estudando a Bíblia com vocês, se vocês assumirem o seguinte compromisso. Nós temos 20 aqui, nós vamos dividir vocês 2 em 2, e vocês vão estudar com outro grupo o que eu estudei com vocês esse semestre. Eles toparam. Então, nós começamos 10 grupos pequenos, com pessoas que haviam passado por uma experiência positiva de grupo pequeno. Em outras palavras, elas acreditavam em grupos pequenos, elas se tornaram campeãs da causa dos grupos pequenos, porque foi bom para a vida dela. Deixa eu abrir um parênteses aí e mostrar para você a diferença. É diferente você fazer na sua igreja, no próximo mês de julho, uma semana de treinamento para líderes de grupos pequenos. As pessoas, primeiro, nunca foram abençoadas pela ideia, nunca viveram a ideia. Você não consegue convencer as pessoas a serem o que elas nunca experimentaram. Agora, na igreja de Pirituba, eu me deparei com um problema. O culto doutrinário de quinta-feira, que apareciam lá 12, 14 pessoas, numa igreja que na época talvez tinha 120, 150 pessoas,
Mas os presbíteros não abriam mão de quinta-feira ter o culto doutrinário, porque, pastor, há 50 anos nós temos o culto doutrinário, e doutrina é muito importante para a vida da igreja. Grupos pequenos não vão substituir a doutrina que nós ouvimos aqui de quinta-feira. Eu dizia para eles, mas espera aí, não ouvimos aqui, nós temos 10 presbíteros, quantos de vocês frequentam o culto doutrinário? Tinha 2, mas não podia acabar. Eu falei, ok, então vamos fazer o seguinte... num primeiro momento, o culto doutrinário continuou lá. E o culto doutrinário de 12 pessoas caiu para 8, para 6, para 5, para 4. Até a hora que os presbíteros se convenceram, o culto doutrinário não está dando certo. O que a gente pode fazer? Eu disse, vamos acabar com o culto doutrinário e vamos migrar tudo para o grupo pequeno. De jeito nenhum, pastor. Há 50 anos de quinta-feira, às 8 horas da noite, a igreja está aberta. O que vai acontecer se uma pessoa resolve ir para a igreja de quinta-feira à noite e a porta está fechada? Ok. Então, vamos fazer o seguinte, um dos grupos pequenos se reúne na igreja. Boa ideia, pastor. Joia. Começamos a ter um grupo pequeno na igreja. O que aconteceu? No final daquele semestre, avaliando os grupos pequenos, qual era o grupo pequeno com a menor frequência? O que reunia na igreja. Mas aí a gente já estava no processo de um ano e meio, experimentando, e os próprios presbíteros falaram, pastor, vamos acabar com esse negócio. Pastor, por que a gente não acaba com esse negócio de quinta-feira à noite, pastor? A gente tem que tomar... boa ideia, boa ideia. Eu apoio a sua ideia, meu irmão. Registra em ata que o presbítero José João do Nascimento Fonseca decidiu que o culto, a igreja não precisa estar aberta de quinta-feira à noite, e que por unanimidade o conselho votou favorável à proposta. Eu não decidi. Eles chegaram, é isso que eu falo sobre processo de revitalização, demanda do líder, perseverança, paciência, e você precisa, às vezes, dar tempo ao tempo. Você tem guarda isso, pastor. Muitas vezes você tem a resposta. Mas enquanto a resposta for sua, ninguém vai aceitar. A resposta só vai ser boa quando alguém do meio da liderança dizer assim, pastor, por que a gente não faz desse jeito? E você, que foi semeando essa coisa no coração de muita gente, olha para a pessoa e diz assim, é verdade, irmão, por quê? Boa ideia, irmão. O que vocês acham? Na igreja de Pirituba, pastor pregava todo domingo de terno e gravata, nada contra pregar de terno e gravata, mas eu prefiro não usar o terno e gravata. Mas eu pregava de terno e gravata. E nessas reuniões que nós fazíamos anualmente, perguntando quem somos, onde estamos, o que Deus quer fazer de nós, quem somos, onde estamos, o que Deus quer fazer de nós, a gente ia sempre avaliando, como é que está a escola dominical, como é que está o grupo pequeno, como é que está o culto da noite, o que a gente está fazendo bem, o que a gente não está fazendo bem, o que a gente precisa mudar. E aí as mudanças não eram mais determinadas por mim, mas pelo que a liderança da igreja pensava. Aí um dia, uma pessoa levantou a mão e falou assim, pastor, eu fico incomodado com uma coisa, absolutamente ninguém usa terno e gravata de domingo, por que o pastor precisa usar? Aí eu fiz cara de bobo e falei, puxa vida, eu nunca tinha pensado nisso. Por que, irmãos, o pastor precisa mudar? Por que o pastor tem que usar terno e gravata? Aí eles discutiram um pouco, alguém falou assim, eu sou da opinião que o pastor não deve mais usar terno e gravata de domingo. Eu falei, irmãos, eu estou aqui para servir. Eu estou aqui para servir. Eu não estou falando de desonestidade. Eu estou falando de você dar tempo ao tempo para a sua liderança se conscientizar. E as ideias que você semeou,
brotarem nos lábios dos teus líderes e você ser um apoiador, você não ser mais o defensor da ideia. E deixa eu dar uma dica sobre isso. Na minha experiência, tanto em Pirituba como na Chácara Primavera, uma das melhores formas de você implementar mudança na vida da sua igreja é você levando os seus líderes para verem outra realidade. Ok? Quando eu pego um grupo de liderança da minha igreja e digo, nós vamos visitar a igreja tal, e a gente vai, a gente vê uma igreja que trabalha de uma outra maneira, com uma outra estrutura, de um outro jeito, e aí na volta a gente para num posto de gasolina e fala assim, vamos tomar um cafezinho, e a gente senta para conversar sobre o que a gente viu. Eu começo a ouvir dos meus líderes, eles dizendo assim, pastor, olha, isso eu acho complicado, mas isso que eles estão fazendo é uma grande ideia, por que a gente nunca pensou nisso? Pastor, o senhor viu que a gente tem aquele processo que a gente está quebrando a cabeça há tanto tempo, vocês viram como eles estão fazendo de uma maneira simples, por que a gente não incorpora isso? E eu tenho uma tese, isso acontece porque nós brasileiros, e aqui é um desafio para a gente que também é professor, mas nós brasileiros aprendemos mais pelo que nós vemos do que pelo que nós ouvimos ou lemos. Brasileiro, talvez nós brasileiros temos a mesma matriz de aprendizado de povos orientais. Se você pegar o processo de aprendizado de um judeu, o processo de aprendizado de um japonês, o processo de aprendizado de um chinês, não é um processo informativo, é um processo formativo, baseado em você pegar um aprendiz e ele observar como você trabalha. E aí ele faz perguntas do que ele não entende. Então, voltando a grupos pequenos, a melhor maneira de você multiplicar líderes de grupos pequenos não é fazendo treinamento formal de como ser líder de grupo pequeno e dando um livro na mão de cada um sobre como funciona um grupo pequeno. Você quer multiplicar líderes de grupo pequeno? Pegue uma pessoa que tem potencial e diga assim, olha querido, nesse próximo semestre eu quero que você esteja do lado de fulano de tal na liderança daquele grupo. E coloca o cara do lado do melhor líder que você tem. Bem possivelmente em 6 meses você tem um outro líder de grupo. Por quê? Porque nós brasileiros aprendemos muito mais pelo que nós vemos do que pelo que nós lemos e ouvimos. Um pastor pode ficar pregando acerca do que é certo fazer 10 anos. O que vai impactar a vida dos crentes é eles verem alguém fazendo. Esse era o método de Jesus. Jesus não deu curso teórico sobre como fazer discípulos. Já percebeu que os discípulos de Jesus nunca tiveram um curso de discipulado? Nunca tiveram um curso como evangelizar? Como que eles aprenderam? Vendo. E Jesus mandava eles fazerem, eles voltavam e faziam perguntas. Aí Jesus mandava outra vez. E para mim, a matriz de aprendizado do povo brasileiro é muito mais próxima da matriz de aprendizado do povo hebreu do que da matriz de aprendizado dos norte-americanos e europeus. Isso é uma diferença pedagógica séria. Principalmente quando nós tentamos formar líderes para plantação de igreja, para revitalização, para pastorear, a partir de uma matriz norte-americana europeia. Não é que não seja boa, é que norte-americanos e europeus aprendem através de informação.
latino-americanos são muito mais parecidos com o povo hebreu, chinês, japonês, não sei porquê, mas que aprendem através de processos de aprendizado. Faz, vê, faz, tem dúvida, faz de novo. Eu sou professor de seminário há mais de 25 anos. E eu cansei de ser professor de curso de bacharel. Eu não sou mais professor de curso de bacharel. Pode me pagar o que for. Eu não dou aula mais para quem faz curso de bacharel. Por quê? Porque pode ser que tenha exceções aí, mas a maioria dos seminaristas que eu pegava num curso de bacharel já sabia tudo. Eles questionavam o tempo todo. Eles sempre achavam que eles sabiam e eu não. Aí, eu falei o seguinte, eu só vou dar aula de pós-graduação. Quer fazer curso de liderança comigo? Eu dou aula na pós-graduação em liderança. Quer ter aula de plantação de igreja comigo? Eu dou aula na pós-graduação de plantação de igreja. Aí sabe o que acontece? Os caras se formam num seminário, vão para o ministério, quebram a cara, se matriculam na pós-graduação, pagam o dobro do que eles pagariam no curso de bacharel, escutam as minhas aulas e dizem assim, puxa vida, se eu tivesse ouvido isso antes, teria sido tão diferente. Não. O problema é que ele precisava passar primeiro pelo processo de identificar a necessidade. Enquanto ele não sente a necessidade, ele não se abre para o aprendizado. Você bota um cara do lado de um líder de grupo e diz assim para ele, primeiro passo, aula aqui, entre aspas, de formação de liderança. Primeiro passo, eu faço, você vê. Anotou? Eu faço, você vê. Segundo passo, nós fazemos juntos. Eu vou fazer junto com você. Eu dou a primeira parte, você dá a segunda parte. Eu dou o primeiro ponto, você dá o segundo, eu dou o terceiro, você dá o quarto. Terceira parte do processo de liderança. Você faz e eu observo. E depois a gente comenta como é que foi. Quarta parte do processo de liderança. Você faz e convide alguém para te observar. E assim você vai multiplicando líderes. O que mais? A hora que for para parar, pastor, você grita, tá? Eu estou aqui só para servir. Diga. Tá ligado o microfone? No CTPI, você tem diferença quando a revitalização da igreja vai ser feita pelo pastor que já está na igreja e quando a revitalização vai ser feita por um pastor que vem de fora? Porque eu tenho muita dúvida em como é que é esse processo. Se revitaliza por alguém que vem de fora, que enxerga, ou se revitaliza com quem está dentro? Como é que você trabalha com isso? Tem diferença? Bom, primeiro, o CTPI, originariamente, não trabalha com revitalização de igreja, né? O CTPI é um centro de treinamento para plantadores de igreja. O que aconteceu? O CTPI desenvolveu um treinamento para plantadores, desenvolveu uma ferramenta de avaliação de plantadores, para isso ser usado na mentoria de plantadores. Então essa é a terceira vertente do CTPI, a mentoria de plantadores. Na medida em que o movimento cresceu, e pastores que não queriam plantar a igreja, estavam interessados nas ideias que eram fomentadas no CTPI, é que surge a conferência. E como eu disse, o foco da conferência hoje não é plantação de igreja, mas o foco da conferência é o resgate da missionalidade da igreja. A igreja precisa redescobrir a sua missão. Então, por que eu dei essa volta? Porque quando você pensa em revitalização de igreja,
Guarda isso, meu querido. O ponto não é qual é a metodologia que você vai usar. Você pode transformar a sua igreja em célula, sem célula, com célula, chamar de celular, bicelular, tricelular. Você pode inventar o que você quiser. Não é o método que vai revitalizar a sua igreja. O que vai revitalizar a sua igreja é a sua comunidade local se reconectar à missão de Deus. Em outras palavras, redescobrir a missão. Por isso as 3 perguntas são importantes, porque as 3 perguntas conduzem a igreja à redescoberta de uma coisa: por que ela existe? Por que Deus colocou essa igreja nesse lugar da cidade? Qual é a missão que Deus tem para essa comunidade nesse canto da cidade? Eu tenho um outro amigo que é pastor em Icaraí, aí a igreja dele está fazendo um bom papel lá, e é interessante, a missão dessa igreja em Icaraí pode ser diferente na maneira da missão dessa igreja aqui, mas as duas estão cumprindo a vocação de Deus, porque fizeram a pergunta: quem somos, onde estamos e o que Deus quer fazer, de quem nós somos, onde nós estamos. Ok? Então, o CTPI tem contribuído com a revitalização de igrejas na medida em que convida as igrejas a redescobrirem a sua vocação, redescobrirem a sua missão. Desculpa, agora cheguei na sua pergunta. Mas, para revitalizar, você precisa trazer uma pessoa de fora, ou você pode usar o pastor que já está? Depende. Depende do grau de saúde da relação entre o pastor e a comunidade. Então, existem comunidades em que a liderança do pastor, devido a problemas, a conflitos, ela já está a tal ponto desgastada, que quando você reunir a liderança para fazer as 3 perguntas, por exemplo, quem somos? O primeiro líder vai levantar e vai dizer assim: nós somos uma igreja que tem um pastor que prega mal. Perceba, a coisa virou pessoal. E todas as perguntas vão ser respondidas na ótica dos defeitos do pastor. Isso não é bom. Isso não é bom. Eu até diria que uma igreja, antes de ser revitalizada, a liderança dela precisa perceber qual é o nível de saúde dessa igreja. É mais ou menos o seguinte: a igreja às vezes tem 70, 80 anos, ela é uma senhora. E a revitalização é um procedimento cirúrgico. Você não pode botar uma velhinha de 70, 80 anos num processo cirúrgico se a saúde dela está instável. Se a igreja está em pé de guerra, se a igreja está cheia de problemas, acusação entre os membros, você não pode abrir o processo de revitalização, porque esse processo vai servir só como palco de briga e acusação. Então, o primeiro passo é a pacificação da igreja. Então, pode ser que um pastor esteja numa igreja que precisa ser revitalizada, e os problemas da igreja ainda não afetaram tão drasticamente a relação dele com a igreja. Boa parte da liderança gosta dele. Boa parte da igreja confia nele. Esse pastor pode conduzir um processo de revitalização? Pode. Agora, pode ser que esse pastor seja num momento delicado, onde boa parte da liderança não suporta mais ele, a igreja vive falando mal dele. Por exemplo, o Temer consegue revitalizar o Brasil? Desculpa, eu acho que não. Ele perdeu a credibilidade. Ele perdeu. Ele pode até se manter no poder, mas ele vai, dia após dia, destroçar o Brasil. É isso que acontece quando, numa igreja, o pastor perdeu a credibilidade, perdeu a legitimidade, mas pelo poder ele se mantém. Ele vai destroçando a igreja. Os crentes vão mudando de igreja, vão saindo para outra igreja, e a igreja vai ficando aos pedaços, mas ele está lá. Eu não vou renunciar.
Agora, existem situações, então, que talvez a alternativa seja um pastor de fora. Agora, cuidado pelo seguinte: um pastor de fora chega e no primeiro ano de ministério ele vive a lua de mel. Todo mundo gosta dele. No segundo ano, as pessoas vão descobrir que ele não tem só virtudes, ele tem defeitos também. No terceiro ano, as pessoas vão começar a lembrar que o pastor que saiu não tem só defeito, tem virtudes também. E as pessoas vão começar a cobrar do pastor que chegou, por que ele não tem as virtudes do pastor que saiu? Então, nem sempre a mudança pastoral conduz a igreja à sanidade. Às vezes, a igreja precisa perceber que ela precisa tomar uma decisão pró-sanidade. Não existe pastor perfeito. Todos os pastores vão ter virtudes e limitações, como todo crente tem, e a liderança dessa igreja precisa ponderar de maneira sensata. No nosso momento, seria melhor caminhar para a revitalização com o nosso pastor, que às vezes pastor é que nem trocar carro usado, né? Você conhece essa, né? Por que que nem trocar carro usado? Quando você troca carro usado, você acha assim que o carro do outro está melhor. É só uma questão de você começar a usar o carro do outro. Então, alguém já disse assim, a diferença, quando você troca carro usado, pelo menos você tem que lembrar que no seu carro você sabe onde os defeitos estão. No carro novo você não sabe. Né? Então, a liderança da igreja precisa orar e precisa ponderar sobre isso. Nós temos um pastor que tem dificuldades? Temos. Mas nós sabemos quais são as dificuldades dele. Um pastor que vai vir, a gente vai descobrir as dificuldades dele depois de 2, 3 anos. Então precisa ter equilíbrio, sabedoria do alto. A revitalização, ora, acontece pelo pastor que já está presente. Ora, em alguns casos, a revitalização tem que acontecer com o pastor que vem de fora. Mas o pastor que vem de fora, bem possivelmente, acrescenta uns 2, 3 anos no processo de revitalização, porque ele precisa conhecer as pessoas, ele tem que conquistar as pessoas, ele tem que demonstrar que ele ama as pessoas precisam demonstrar que legitimam a liderança dele para o processo efetivo de revitalização da início. Ok? Obrigado pela paciência de vocês, que Deus continue abençoando grandemente a vida de vocês, o ministério de vocês, a igreja de vocês. Ok? Deus abençoe grandemente. Pastor, obrigado pela confiança, viu?